Olá, sejam bem-vindos ao Marketing Cast. Eu sou a Joana. E eu sou a Elisamara, e aqui você encontra histórias inspiradoras de empreendedores. E hoje a gente está recebendo uma amiga de longa data, a nossa Marúzia. Ela que é advogada, ela é formada pela Univel de 2013, ela é especialista em Direito Civil e Processos Civis, e é mãe, é casada com o Gustavo. A gente também vai abrir uma campanha, porque ela precisa se casar com o Gustavo. Mãe da Beatriz, lindíssima. Maru, Aproveita a nossa campanha aqui, Casa Cacá. Vamos fazer já Casa Gustavo. Já. Isso, fazer um pacote, hashtag, né? gente. Maru, primeiramente, eu agradeço muito que você tenha aceitado o nosso convite para conversar. Além de empresária, você é uma grande amiga minha, né? Passamos já por maus e bons bocadas juntos. E é uma honra a gente trazer você aqui. E obrigada de coração por você ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço vocês, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas alguém vai ouvir isso. Mas eu agradeço vocês porque eu fico emocionada. Foi o destino que me colocou junto com a Mara. A gente se conheceu em 2020, quando você estava com o Ricardo, num jantar, eu acho. E dali pra frente, a nossa vida se cruzou de um jeito que eu sou muito feliz e agradeço. E a Joana entrou de paraquedas. As três filhas estudam na mesma creche. Maravilhosa. E aí seremos grandes amigas. Amém. Maru. E as meninas vão crescer junto, né? Acho tão fofinho isso. Amigas de creche. E você viu que é uma escadinha, né? Beatriz, Monize Aurora. e a Aurora. Ela vive falando da Aurora, que ela quer ver a Aurora. E eu sempre acho que é a Bela Adormecida. Não, deve a ser tua a Aurora. A Monize também, às vezes, foge da salinha dela e vai pra salinha, vai à salinha da Prof. Neiva pra ver a Aurora. A Oia. A Oia, isso. Maru, a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? E a gente quer muito saber sobre quem é a Marúzia mãe, a Marúzia mulher, a Marúzia empreendedora, É a doutora advogada, a doutora Marúzia. Por favor. Eu levei uma semana para conseguir resumir o currículo, para poder mandar para Milena, porque eu fiquei muito tempo em casa sendo só mãe. Foi uma escolha minha, mas eu tô numa fase de resgate, tanto do meu profissional, da parte empreendedora, para fazer uma renovação geral. Então, eu hoje sou uma advogada maravilhosa, extremamente realizada, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou apaixonada por garantir o direito das pessoas. E fico mais feliz ainda quando eu consigo algo que parece impossível. Mas a verdade é que, não sei como, eu acabei caindo no meio do direito. Meu pai falou que eu deveria fazer a faculdade primeiro, porque ele precisava que eu tivesse uma estabilidade, e depois eu faria o que eu gostava. Na época que eu escutei isso, eu só pensava, não, vou terminar direito e eu vou fazer arquitetura, porque eu amava arquitetura. E aí, no meio do caminho, eu falei, gente do céu, isso aqui é incrível. É sensacional você poder ver que a pessoa tem algo, é dela, ela não pode alcançar e você é o meio para fazer com que isso aconteça. Então, eu me sinto honrada por essa profissão que eu recebi. E são mais de 10 anos de advocacia. Tive minha especialização em civil e processo civil também pela Univel. Mas eu tenho uma paixão, que é pelo direito penal. Eu fiz estágio no fórum desde 2009 até 2012, sempre na área criminal. Então, eu trabalhei no cartório, trabalhei no MP, no Ministério Público, trabalhei em gabinete com juiz. Eu fiz várias coisas até chegar a estagiar como advogado. E sempre na área penal. E isso me levou a ter um conhecimento muito específico, tanto de sala de audiências, de trato com pessoas que trabalham no serviço público. E me facilitou um caminho que me é muito querido. E acabo usando isso para trabalhar em favor das pessoas, independente se são réus ou se eu posso trabalhar em favor das vítimas, porque existe isso também dentro do direito. E acho que é melhor vocês me fazerem perguntas, porque senão eu vou começar a falar sem parar. Não, tá. Maru, e como foi a chegada da Bibi, da Beatriz na tua vida? Foi inesperado? Como que foi essa chegada dela? Olha, eu posso dizer inesperado. E não planejado, mas foi a maior alegria da minha vida. Eu posso até te contar que eu nunca quis ser mãe.
Eu Olha. tive vários problemas no meu núcleo familiar que me levaram a acreditar que eu não poderia ser mãe. E eu lá com quase 30 anos, morando com o Gustavo fazia, sei lá, 6 meses. Tinha visita em casa, minha família tinha vindo da Itália pra cá, um fuzuê. De repente, fui fazer um exame de rotina e lá tava um nenenzinho no ultrassom. Caramba. Aí eu falei, não, vou fazer um exame pra ter certeza. Fui lá, fiz o de farmácia positivo, de sangue mega positivo, e ela veio. Foi uma transformação, assim, parece que é imediato. No momento que eu descobri que ela tava aqui dentro, gente, eu nunca senti um amor e uma felicidade tão grande como eu senti daquele momento até hoje. Nesse momento você trabalhava aonde? Eu sempre tive o meu escritório. Uhum. Eu tive uma graça muito grande de ter um orientador na faculdade do meu TCC, que é o Dr. Júlio Morbach. Ele é incrível, ele é um penalista sensacional e ele me acolheu. Ele me chamou para trabalhar com ele no escritório lá em 2017 e de lá nunca mais eu saí. Então, eu trabalho no escritório com ele e mais outros 2 advogados, mas a gente divide as áreas. Então, a gente acaba podendo atender todas as áreas possíveis e fazendo parcerias com as que a gente não atende no escritório em si. Mas, assim, eu tive muita sorte. Ai, que bom. Uhum. Em resumo, é isso. É. Então daí você estava no escritório, a Bibi veio e a notícia foi... Como eles receberam essa notícia? Tipo, nossa, vamos perder ela agora, ou não? Não, na verdade não, porque eu nunca deixei, assim, efetivamente de trabalhar. Eu sempre continuei atendendo os meus processos, mas nesse período, eu trabalhei até o último dia antes de ela nascer. Meia-noite eu estava terminando de peticionar, fui dormir, 6 horas da manhã a bolsa rompeu. Então eu trabalhei full time, até 10, 11 horas da noite, sempre, todos os dias, até ela nascer. Nasceu a Beatriz, eu falei, gente, agora não dá mais, não consigo. Fui cumprindo os prazos que eu podia, porque nós, advogados, mulheres, nós temos prazo de 30 dias de suspensão nos nossos processos, em que sejamos a única advogada atuante, que não tem outros advogados na procuração. Uhum. Então, a gente consegue pedir a suspensão dos processos e prazos processuais por 30 dias. Isso não é nada. 30 dias você não passou nem pelo primeiro passo do olho do furacão. Nossa, não é nada mesmo. Não Ali eu tive essa possibilidade, mas o meu respaldo foi dentro de casa. O Gustavo também é advogado, eu tive vários colegas que me ajudaram cumprindo prazo, fazendo audiências, mas já aconteceu de fazer audiência com a Beatriz no peito. Audiência Olha, virtual, a gente pegou sim. bem o final E da que- pandemia. E que veio pra auxiliar, né? Auxiliar. Muito, vocês não fazem ideia. A parte tecnológica para nós, advogados, ajudou muito. Mas a audiência pegava daqui para cima e ela aqui, ó. Então, assim, foi ótimo para mim esse período. E depois de um ano, e olha, eu fiquei quase 2 anos em casa, viu? Foi depois de um ano que eu tive coragem de colocar ela na creche, meio período, para que eu passasse a ter uma vida e voltar a trabalhar realmente no escritório. Porque antes disso, eu ia no escritório uma vez no mês, 2, se tinha realmente alguém para atender que precisava me ver, porque Sim. senão eu fazia de tudo para fazer atendimento virtual. Foi a minha salvação, realmente, para não ter tanto prejuízo e para não abandonar a profissão. O que eu senti realmente foi a falta de ter tempo para continuar estudando, para continuar me atualizando, porque, querendo ou não, no direito, todo dia sai uma legislação nova, um posicionamento diferente, muda aqui, atinge lá, então nós temos que estar sempre atualizados. E foi isso que eu perdi nesse período. Então foram basicamente 2 anos que eu deixei de estudar, mas nunca de trabalhar. Sim, é. E, Maru, você comentou antes, né, quando a gente já estava conversando, até mesmo para as mãezinhas que vão assistir, né, que estão em casa passando por isso ou vão passar por isso, uma forma até de você auxiliá-las, né? Se você puder falar para nós como que funciona a questão, você comentou que existe o salário maternidade e a licença maternidade. Então, se tu puder falar para nós diferença ou como que você pode solicitar, a forma como isso deve ser feito, enfim, Até talvez pra não dar um seja norte, né, pras pessoas talvez não que tão seja assim assistindo. exatamente a tua área, né? Mas se você
Se sentir É como confortável. como você tem uma experiência própria, passar pra elas pra dar um norte também. Assim, como a gente conversou, existem diferenças. A licença maternidade, ela existe para 2 tipos de pessoas. Quem tem vínculo CLT ou quem tem vínculo com algum órgão público, porque você tem um contrato de trabalho. Uhum. Então, a licença maternidade, que é de 120 dias pro CLT, para quem é contratado por uma empresa, tem a carteira de trabalho assinada, você tem até 120 dias de licença maternidade que o empregador faz o pagamento. Você recebe o salário ficando em casa 4 meses. Uhum. É suficiente? Não é, né? 4 meses é uma miséria. Mas, enfim, existe esse benefício. E depois disso, caso você amamente, você tem direito ainda a 2 descansos por dia até o seu bebê fazer 6 meses para sair amamentar, ou então alguém levar o bebê até o teu local de trabalho para você amamentar o seu bebê. Então, é obrigatório, é lei, a empresa não tem opção, ela tem que aceitar. São 6 meses e pronto. 6 meses de amamentação, caso seja escolha da mãe. Com relação à contratação por algum órgão público, concurso público, por exemplo. Se houver legislação específica ou mesmo previsão do órgão interna dizendo que vai ser de 180 dias essa licença maternidade, é possível que seja de 180 dias. Mas a regra para o geral, para a população, é 120. Então, são só 4 meses. E aí, a gente tem o salário maternidade, que é um benefício completamente diferente. Para mim, eu sou autônoma, eu fazia a contribuição do INSS de forma autônoma, sempre no mínimo. Um salário mínimo, para mim, é calculado 20% em cima disso. Eu pagava sempre as guias, uma vez por mês, até fechar o período de carência. O que é isso, carência? O INSS, ele só cobre benefício daquelas pessoas que preenchem requisitos. Um deles é ter pago um mínimo de parcelas de contribuição mensal para atingir a condição de beneficiário. Então, para a mãe que pretende fazer o pedido de salário maternidade, ela obrigatoriamente tem que ter contribuído 10 meses para ter direito ao salário maternidade de 4 meses. E uma curiosidade que eu descobri quando eu fiz o pedido para mim, porque previdência não é a minha área, mas eu fiz na prática por conta e descobri que arde no bolso você achar que você vai receber o valor do salário mínimo integral. Não recebe. Porque como é um benefício chamado salário maternidade, eles fazem o desconto de previdência em cima do valor que eles vão te pagar. Sim, é incrível. Não entendo. Não faz sentido para mim. Mas, enfim, é assim que funciona. Desculpa. Eu também fiz eu paguei as guias, né? E eu acho que recebi R$1.200. Era alguma coisa assim, mas pagava um percentual maior. Só que acho que eu não fiz de 20%. Eu fiz um valor, o mínimo lá que tem. Mas era bem pouco. Porque hoje que o salário tá 1.400 e pouco, né? Então veio... Mas se você conferir o extrato, você vai ver que o valor era, vamos dizer que um valor cheio de um salário mínimo é 1.412. Eles descontam uma porcentagem no momento que estão te pagando para abater como se fosse a contribuição do INSS em cima desse salário. Aí então você recebe já descontado, você não recebe o valor cheio. Então, nesses meses, você não precisa pagar a guia porque já vem descontado. Exatamente. Não precisaria, né? Mas eles não te dão a opção de você querer pagar ou não. Eles pagam pra você e falam, tá aqui já descontado, não precisa se preocupar. Olha aí, ó. O boleto já veio quitado. Não, já é pra você não precisar nem ir no banco pagar o boleto. Exatamente. Olha só que facilitadores da nossa vida. Nossa, que beleza. Mas uma coisa que me chamou atenção agora, eu falei com relação a 10 meses de contribuição. Mas o que acontece quando o bebê é prematuro? O INSS ele tem uma política para fazer com que as pessoas não comecem a pagar somente quando descobrem que estão grávidas. Eles exigem que exista uma contribuição de 1 mês a mais do que o prazo da gravidez. Vamos dizer que a criança nasceu prematura de 7 meses. Então, você tem que ter, no mínimo, 1 mês a mais de contribuição. A criança nasceu de 7 meses de gestação, você tem que ter contribuído 8. Então, não é impossível que você faça o recolhimento retroativo. Foi o que eu fiz. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi em agosto de 2021. Então, eu não tinha recolhimento do INSS naquele ano. Passei a recolher retroativo a partir do mês de julho. Paguei juros, paguei multa, mas ainda assim valeu a pena. Porque aí, ao final da gestação, eu tive o direito a receber o benefício do salário maternidade. Sim,
Assim, não é uma forma correta, mas é um benefício que Não, é que, um que direito da ajuda, né? mulher, E é um né? direito que, assim, muitas vezes tem mães que nem sabem que tem esse direito e não vai atrás, né? Sim. Até porque você precisa solicitar logo depois do nascimento, né? Tem um prazo que pode ser feito, agora eu não lembro exatamente qual é o prazo, mas eu acredito que seja mais de 2, 3 anos. Mas eu não vou falar com certeza. É um prazo bem longo. Mas a partir do nascimento você já pode fazer. O que, que eu fiz? Como é gratuito, você não precisa contratar advogado para isso. Existe um site chamado Meu INSS. Abre o Google, digita lá www.meuinss ou joga Meu INSS lá, ele vai encontrar. É o primeiro site. Você faz o cadastro com o seu CPF, cria a senha, ele vai abrir um portal, uma página inteira só para você. Vai ter lá todas as contribuições que você teve, todos os seus vínculos de trabalho que foram recolhidos. Ali tem todo o teu histórico. E o INSS já tem todas essas informações. Então, no momento em que você vai para fazer o pedido de salário maternidade, ele já sabe o que foi contribuído ou o que não foi. Às vezes, pode ser que aconteça algum erro. Teve uma amiga que ela fez 2 contribuições no mesmo mês, quando deveria ter feito a contribuição um mês sim e outro também. Então, ela pulou um mês, mas fez 2 no mesmo. Ela teve que entrar com uma ação, porque ela fez o pedido da mesma forma que o administrativo, pelo site do meu INSS, e o INSS negou, porque falou que faltou um mês de contribuição. Aí ela entrou com a ação, falou que teve esse erro no momento de fazer a expedição da guia, e aí o juiz entendeu que houve sim a contribuição e ela conseguiu o benefício do salário maternidade. Mas enfim, no geral, dá para fazer o pedido pelo site do meu INSS e não é necessário contratar ninguém para isso. Você vai precisar documento pessoal, certidão de nascimento da criança e eventualmente um comprovante de residência. Esses 3 documentos são os essenciais. Se tiver mais algum, tem tudo especificado no site do meu INSS. É muito simples, você só precisa ter acesso à internet e uma maneira de escanear esses documentos. E hoje em dia o celular mesmo, quem tem iPhone é só pra ir lá no Notas que você consegue escanear rapidinho, bem Menina, tranquilo. esse benefício das notas. Uhum, eu ficava eu baixando faço. arquivo não, aplicativo pra ficar escaneando as coisas, até descobrir que existia isso. Sim. Olha só. E agora eu aprendi, tipo assim, um documento frente e verso, ou é mais de um documento. Você colocar tudo numa pastinha só. Tipo assim, manda um documento só. Agora eu aprendi isso também. Você vai me Olha. ensinar. Não, É, já ensino vai já. ter que ensinar, porque eu aqui, ó, tecnologia. Eu quero falar também, agora, vamos esquecer a doutora Marúzia, eu quero falar da mãe. Você tem tanta coisa pra falar. Ah, essa tem. Você comentou com a gente que o seu parto não foi como você esperava. É. É. É que assim, quando a gente engravida, vocês duas sabem, a gente Sim. começa a idealizar coisas porque nós não... Eu entrei no mundo da gravidez sem saber que isso aconteceria e nem como aconteceria. Eu nunca tinha me preocupado de como era a gestação, alteração hormonal, quais eram os exames que eu precisava me preocupar. E aí chegou o assunto do parto. Eu comecei a me preparar para um parto normal, porque na minha cabeça a questão da recuperação era mais importante, porque era mais rápido, teoricamente seria mais seguro, dependendo da condição do bebê. E eu pensei em elaborar um plano de parto. Tive acompanhamento como obstetra, que foi indicação. Hoje em dia não recomendo ela para essa parte, para um parto, mas como ginecologista eu recomendo, ela é extremamente competente, mas eu não gostei da maneira como foi conduzido no final. E é por isso que eu não recomendo. Mas eu pedi a ela com relação ao plano de parto, porque eu estudei, me disseram que tinha que ser feito, entregue no hospital, e ela falou assim, olha, tá aqui a cartilha da Unimed, aqui é um modelo, você pode preencher isso daqui e entregar no hospital. Mas, na verdade, não vai mudar muita coisa, porque se tiver que fazer alguma intervenção assim ou assado, por mais que você diga que não queira, tem que fazer. E se tiver que fazer isso ou aquilo, a gente vai fazer. Aí eu... Excluindo totalmente as suas vontades. Pois é, e eu entendo que na hora de uma emergência, não importa a minha vontade, importa a minha vida e a vida da minha filha. Mas existem algumas coisas menores que eu acredito que a voz da mulher tem que ter preferência, tem que ser soberana. Então, assim, eu não tenho como opinar muita coisa, me senti extremamente desamparada com relação a outras situações, e o que eu posso contar disso é, essa minha obstetra, ela me acompanhou por toda a gestação e jamais me passou o telefone dela. Então, no momento em que eu tive um sangramento, no momento em que eu tive que ir para o pronto-socorro, eu tinha que falar sempre com a secretária. E isso me colocava a conversar com a secretária somente no horário comercial.
E o que acontece quando eu tenho um problema de madrugada, um problema de noite? Eu não tenho o contato da minha médica para conversar com ela e para saber se eu fico em casa e tomo a medicação que eu já tenho, se eu vou pro pronto-socorro ou se eu procuro um outro médico. Então, eu continuei com ela por vários motivos. Um deles é porque ela era amiga da minha madrasta é obstetra, era a minha madrasta que eu queria no meu parto. Ela esteve comigo, mas ela não era responsável. Então, eu não tive muito para onde correr. Fiquei com ela e sofri as consequências das minhas escolhas. Mas até esse momento você não sabia do que você estava sofrendo. Tipo assim, você não sabia que você estava sofrendo uma violência obstétrica na hora do teu parto. Na hora do meu parto, não. Porque o que eu senti foi abandono. Então, eu tive o meu parto num hospital que eu não queria. Aconteceu tudo de uma forma bastante complicada, porque a minha médica foi viajar. E eu fiquei sem ninguém. Minha madrasta mora em Toledo, então no momento em que a bolsa rompeu, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha o aplicativo para controlar as contrações e fui vendo que aquilo ali estava intensificando. Quando eu já não aguentei mais, avisei o Gustavo, falei, a gente vai ter que ir pro hospital. E ele falou, tá bom, pra onde a gente vai? Liguei pra minha madrasta, ela falou, olha, a fulana atende onde? Ela falou, olha, que se eu entrasse em trabalho de parto e ela estivesse viajando, eu tinha que ir pra tal hospital, porque o chefe da da obstetrícia, da obstetrícia era sócio dela e era pra ir lá. Então tá bom, ela falou, então vai que lá eu tenho entrada, porque eu dou aula ali e tal. Fui. Cheguei lá, só eu e o Gustavo. Esse médico que era chefe foi quem me atendeu, graças a Deus, no pronto-socorro. Ele viu que as contrações estavam constantes, a dor estava intensa e já tinha rompido a bolsa. Então, ele tinha que me internar. Quando eu vi, minha madrasta apareceu. De repente, ela mesma ligou para essa amiga, que era minha obstetra, e aí descobriu que ela tinha chegado de viagem e ela ia para lá. Então, se não fosse por eu ter esse contato com a minha obstetra nem ficaria sabendo que eu tinha internado para parir. Enfim, internei e a parte em que a gente tentou o trabalho de parto foi muito boa. Eu fiquei das 8 da manhã até 2, 3 da tarde na sala de trabalho de parto ativo. Acho que é assim que chama. Na sala de trabalho de parto. E a enfermeira que ficou lá foi incrível. Gente, eu não lembro o nome dela, talvez seja Rayana, não sei. Mas pensa numa mulher maravilhosa, carinhosa, atenciosa. E enquanto isso, a minha obstetra ficava conversando com a minha madrasta sobre como ela queria trocar de lugar de atendimento de posto, porque ela também era funcionária do município, e aí ela queria ficar com o cargo da minha madrasta, que se aposentaria, não sei o quê. E eu escutando aquilo, eu falei, gente, eu tô aqui, e vocês estão conversando sobre isso. Parindo. Pois é, então assim, foi extremamente incômodo. Mas tudo bem, tentei entender que as duas eram amigas, mas eu estava morrendo de dor e querendo colocar uma criança pra fora. E aí, chegou um ponto que não estava mais evoluindo. Eu cheguei até a dormir de tão cansada que eu estava. E a obstetra falou, olha, vamos tentar, acho que é misoprostol, misoprolol, não lembro o nome da medicação. E colocamos a medicação. Gente do céu, era para começar a fazer efeito no que eu tinha entendido 4 horas depois. Eu passei 4 horas gritando. Eu não tinha força. Eu não aguentava mais. Eu queria morrer de tanta dor. Porque o medicamento fez com que eu tivesse contrações de fora para dentro, mas a Beatriz não encaixava. Ela não descia. Então, por mais que eu estivesse sofrendo horrores, não ia ter parto normal daquele jeito. Aí, minha madrasta teve que ir embora, porque ela teve que ir para um plantão, e ficamos novamente só eu e o Gustavo. E a minha obstetra, eu não sei para onde ela foi, mas ela voltou para fazer um toque de novo, já era 10 horas da noite. Então, mas tu tava com dilatação já? 1 centímetro de dilatação o dia inteiro e mesmo com a medicação. Porque a Beatriz não encaixava. Então, assim, com toda a dor que eu senti, a médica chegou, pediu os sintomas e ela falou, não, agora você já deve estar com uns 9, 10, né? Vamos pro parto. Ela foi fazer de novo o toque, 1 centímetro e a Beatriz não encaixava. Ela falou assim que do jeito que estava, a Beatriz descia e voltava, descia e voltava. Então, quando o Gustavo ligou para minha madrasta, porque eu não aguentava mais, ela explicou que poderia ser que levasse mais 24 horas de parto. E aí a minha obstetra falou a mesma coisa. E ela falou assim, a gente pode colocar mais um medicamento e pode ser que dê certo. Aí eu falei, pode ser? Pode ser que não dê certo. E eu vou passar mais 12 horas sofrendo? Eu não quero nem saber, vamos pra cesárea. Daí ela falou, não, mas pense bem, não era isso que você queria, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Daí ela
falou assim, conversa com teu marido. Eu falei, não tem que conversar com ele. Sou eu. Sou eu. Ah, o bebê tá onde? É. Tá na minha barriga. né? Então, nesse caso, quem vai decidir sou eu. Vamos pra cesárea. Eu entendi ela, porque existem termos de consentimento, tem um monte de coisa que eles obstetras, precisam se resguardar. Uhum. Mas naquele momento, eu só não queria mais sentir dor, eu não aguentava mais. E por ver que não estava evoluindo, eu não ia conseguir esperar mais 12, 24 horas daquele jeito. Sem falar que a bolsa tinha rompido 6 horas da manhã. Não tinha mais líquido ali dentro. Só que a médica só foi ver isso depois, na hora do parto. Então, Nossa. eles o tempo todo fazendo acompanhamento para ver se tinha sofrimento fetal, Beatriz estava ok. Mas podia ser que eu insistisse no trabalho de parto normal e ela viesse a sofrer, a ingerir mecônio. Então, assim, existem várias coisas que passaram na minha cabeça, mas eu só queria acabar logo com aquilo. E dali pra frente, eu tava com tanta dor que eu não conseguia ver mais nada. Eu pisquei e a médica falou, então tá bom, assine esse termo de consentimento, leia tudo bem certinho. Eu confesso que eu não li nada, eu só queria terminar logo com aquilo. Eu sabia o que eu tava assinando, então eu não precisava ler. Ela falou, vai pro chuveiro que em 15 minutos chega o pessoal com a maca. Foi eu entrar no chuveiro, o pessoal da maca chegou. Pra mim não passou nem 5 minutos. Só tinha eu no hospital pra fazer parto, então foi muito rápido. Mas me deitaram na maca e eu segui num lugar que parecia assim um corredor de abate, um abatedouro. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, e dele contração, eu não aguentava mais. E aí, chegou a hora de colocar a anestesia, acesso, e o Gustavo não podia entrar na sala até que eu estivesse com a anestesia aplicada, que é a RAC, então eu tive que ficar sentada, senti dor, mas é normal, faz parte da cesárea. Terminaram de fazer e eu desesperada, porque um pouquinho antes tinha saído aquela história do anestesista que tinha estuprado a mulher na hora do parto. Sim, Gente, pensa meu desespero. Aham. Aí, beleza. Terminaram de colocar os acessos, me colocaram numa maca de cirurgia que era desse tamanho. O medo que eu tinha era que eu caísse para um lado ou para o outro. Penso meu desespero, tava passando tanta coisa na minha cabeça. E aí, eu piscava, o Gustavo apareceu atrás de mim e aí apareceu outra pessoa aqui e de repente, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. Aí já estavam colocando um pano na minha frente. Foi muito rápido. É tudo muito rápido, né? E eu honestamente não sei explicar o que foi, o que aconteceu ali. De repente a médica falou assim, olha, o fulano aqui vai me auxiliar e eu vou te beliscando até você me dizer que não sente nada. Eu falei, eu não tô sentindo nada na minha perna, tá? Aí ela, então você tá sentindo que tá na perna, espera um pouquinho. Aí, quando eu não senti mais nada, ela começou a cortar. No que ela começou a cortar, eu falei, ai, tô sentindo dor. Ela brigou com o anestesista, na hora ele aplicou mais alguma coisa. Quando ele fez isso, gente do céu, eu comecei a ver mancha preta, eu comecei a ter falta de ar, e eu fui pra Nárnia, e voltei, e eu falava, eu vou morrer. Gente, e é muito engraçado, porque eu não lembro de muita coisa. E eu lembro de flashes, que a partir desse momento, eu lembro da imagem da médica tirando a Beatriz de dentro de mim, e falando, ela fez xixi da mamãe, e colocou ela em cima de mim, e eu, meu Deus, quem que é essa criança? Socorro. Aí ela pegou, limpou, não sei, e trouxe a criança pra cá. Eu falo de criança porque naquela hora eu não sabia que era minha filha, não tinha noção. Eu tava literalmente em Nárnia. Trouxe a criança do meu lado, eu olhei e falei, meu Deus, eu preciso dar um beijinho, se for minha filha, eu preciso ter uma memória assim, né? Beijei, e aí levaram ela e o Gustavo foi junto. E aí eu fiquei ali pra ser costurada, depois eu lembro que me levaram pra uma outra sala pra poder colocar a Beatriz no meu peito. Mas pensa você, anestesiada, morrendo de dor, com um braço com acesso, eu tava literalmente assim. Com esse braço aqui, sem conseguir mexer, eu acho, não me lembro porquê, colocaram a criança aqui. Do jeito que colocaram, a Beatriz não tinha a pega certa, não tinham visto que ela tinha nascido com a língua presa. O que é que ela fez? Ela pegou o meu peito e arrancou pedaço. Ela arrancou pele. E ninguém viu. As enfermeiras largaram ela ali e foram passear, bater papo ou fazer qualquer outra coisa. E aí o Gustavo ficou do meu lado. Pra ele tava tudo lindo, ele tava chorando de emoção e eu drogada, literalmente, tentando voltar. Tentando chamar a alma de volta. E aí eu vejo os vídeos, vi o vídeo dessa cena, eu falei, meu Deus, onde é que eu tava? Eu tô me vendo, eu tô vendo a criança, eu tô vendo o Gustavo, mas eu não estava lá. Então, assim, tem muita Mas é coisa que foi até uma questão de adrenalina, né? Uhum. Tipo assim, você passou por todo o processo ali das contrações e tudo, mais a medicação e pelo fato de ser muito rápido, é muito rápido. Eu lembro que do nascimento da Monize,
quando eu entrei no centro cirúrgico, eu entrei em desespero, porque primeiro, eu não tava usando óculos, e eu sem óculos não enxergo. Então, eu não conhecia ninguém. Primeiro que a médica que me acompanhou, ela estava em viagem, então não foi ela que fez o parto. Graças ao Senhor que colocou o doutor que hoje é o meu ginecologista, para fazer o parto da Monize. Mas, tu chega no centro cirúrgico, tu vê tudo aquilo frio, aquela mesa cromada, e daí, assim, tu não enxerga ninguém, eu não conhecia ninguém. E como que tu falou, o pai, ele vai só entrar depois, enfim. Mas, a única coisa que eu pedi e eu chorava. Daí a enfermeira que estava auxiliando, ela me abraçou tão forte assim, e falou assim, calma, Mara, tá tudo bem, eu tô aqui. Daí eu falava, mas quem é você? Eu não enxergo. E foi, tá. E eu lembro até que foi o Dr. Jesus, que era o de plantão, né? Porque a Monize, ela quis vir antes do dia. E aí o Cacá falou assim, doutor, já que o seu nome é Jesus, vamos fazer o milagre e tirar essa criança agora. E aí ele auxiliou. Nossa, Cacá. O Cacá, né? Filho do Cacá. E Cacá aí sendo Cacá. o doutor começou a fazer e eu falei assim, ai, doutor, eu só não gostaria que você falasse quando começasse a cortar, né? Porque daí eu ia pensar assim, nossa, estão cortando agora, quantas camadas, entendeu? E daí ele falou assim, não, a gente já vai tirar os panos aqui da frente, porque a Monize já tá chegando. Então, assim, foi questão de muito rápido, já tirou ela e tava ali, sabe? Uhum. Então, assim, eu até já te falei isso outras vezes, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu realmente espero que você tenha outra experiência, né? Porque, para nós, o nascimento é único. Para as outras pessoas, é só mais um. Então, a gente vê tanta coisa que, às vezes, como o que você passou, que a gente... A história da Jo também foi complicada, né? Então, assim, a gente precisa expor, a gente precisa contar, a gente não tem que romantizar a maternidade, né? Porque não é tudo isso que a gente vê na internet. Eu acho que o primeiro ponto é que não é normal a médica ficar batendo papo e não dar assistência. Né? Eu acho que o primeiro ponto que me chama a atenção é isso. Não é normal. Tipo assim, não gostaria que ninguém tivesse passado por isso, principalmente você. Mas a atenção deveria ser toda na Bibi, toda em você, todo nesse momento. Então, essa postura é a primeira que eu olho assim e falo, não é assim que deveria ter sido feito, né? Eu tento sempre entender, porque o trabalho de parto normal, ele leva muitas horas. Então, como eu cheguei ali 8 horas da manhã, a médica, sei lá, não lembro que horas ela chegou, mas pra ela é mais um, é só mais um. Exatamente. E tem tanta indiferença, porque já é algo que para eles é rotina, que eu acho que algumas medidas deveriam ser tomadas. Não no sentido de, olha, toda a atenção 100% do tempo, porque não adianta o médico ficar em cima de mim, porque aí me cria ansiedade também. Sim. Mas eu imagino, quer conversar? Chama a pessoa para ir lá fora, bater um papo, fica lá fora. Se acontecer algo, a enfermeira que estava ali comigo, que é iluminada, maravilhosa, ela ia avisar, ela ia chamar. Então, se eu sentir essa segurança em outra pessoa, se você quer conversar, quer fazer qualquer outra coisa, vai lá fora, não precisa me deixar desconfortável. Só que no momento em que eu estava era delicado, então como é que eu ia parar para pensar e falar, viu, vai conversar lá fora? Eu não consigo nem ser mal educada a esse ponto, mesmo eu estando parindo. Mas, enfim, independente, eu só fui entender que tinha algo de errado em tudo isso que eu conversei com vocês quando eu publiquei isso no Instagram. E eu comecei a me aproximar muito mais da Mara por causa da gestação. Eu acho que eu estava nos últimos meses de gestação e você estava começando e a gente se encontrou no mercado? A Beatriz tinha acabado de nascer. Pode ser. Sim. Tu falou assim, a primeira vez que eu estou saindo de casa, eu nem sei o que comprar.
Ah, é E verdade. aí tava muito frio. Verdade. Então foi... Nossa, foi bem no início de abril. Isso. Mas enfim, o que aconteceu? Eu encontrei com você e naquele período, a gente sabe, passou o parto, a parte hormonal que deixava a gente linda, maravilhosa e feliz, faz assim, ó, desce. E aí a gente fica perdida. Eu saí do hospital, gente, eu queria me jogar do carro embaixo de um caminhão. Se o Gustavo tivesse deixado, eu tinha aberto da porta e tinha me jogado, de tão estressada que eu tava. E eu só queria descansar e eu não sabia mais o que fazer, não estava dormindo. A Beatriz foi um bebê que simplesmente não dormia, tinha cólica o tempo todo, me consumia o tempo todo. Então, eu precisava de uma válvula de escape. Minha família, que mora toda fora daqui, ficou preocupada, porque eu só tenho contato com eles pelo WhatsApp, alguma coisa que eu publico no Instagram, porque uns moram na Itália, outra minha tia mora na Inglaterra. Então, minha tia, ela falou assim, olha, encontra uma forma de você escrever o que você está sentindo, encontra uma forma de pôr para fora isso tudo. E aí eu pensei, gente, eu tenho o Instagram na minha mão, o tempo todo que eu não faço nada com isso aqui, eu vou começar a usar os melhores amigos para desabafar. E nisso, eu acabei vendo que tinha tanta gente ao meu redor, tantas amigas que estavam ou grávidas, ou recém-paridas, ou já eram mães de filhos pequenos. Eu falei, gente, vou botar todas elas aqui e vou começar a conversar, né? Nem que eu não responda, ou elas não me respondam, mas eu vou colocar para fora. E nisso a Mara entrou e a gente foi conversando e as minhas publicações no começo eram das noites sem dormir, dos momentos em que eu tinha que levantar para dar mamar. No começo, o Gustavo levantava junto comigo a cada vez que a Beatriz chorava para me fazer uma massagem, levar uma água. E ele me fazia companhia, mas eu comecei a sentir que ele precisava levantar todos os dias 5 horas da manhã para trabalhar. Por que eu ia fazer com que ele levantasse? Então, eu comecei a levantar sozinha e falava para ele, fique dormindo. Eu continuei amamentando exclusivo, então era totalmente comigo a parte da noite. Levantava, dava mamar, esperava dormir e colocava no berço. Gente, isso foi me consumindo de um jeito que eu olho as imagens hoje, as fotos que eu tenho com ela no meu colo, é só selfie, porque eu não me deixava ser fotografada por outras pessoas, porque a barriga da gestação, ela não some do dia para a noite. O cabelo começa a cair quando chega a fase do eflúvio telógeno. Você tá com as olheiras aqui embaixo. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ela só existe agora faz uns 2, 3 meses. Eu levei muito tempo para voltar a ter cor, para voltar a ter vida. Então, nesse primeiro período ali de 30, 90 dias da Beatriz, foi muito pesado. E o Instagram me ajudou. Tanto que eu acabei sugerindo para algumas amigas que passaram pela mesma coisa a fazer isso, a fazer o uso desses melhores amigos para publicar o que elas estavam passando. Nem todo mundo entende. E aí, essa questão de encontrar outras mães que têm empatia, que viveram a mesma coisa ou similares, foi incrível. Porque o que você disse de não romantizar a maternidade é algo que me toca. Porque eu escutava, não, porque você não pode reclamar, porque é uma bênção teu filho. Gente, eu amo a minha filha, eu tô mais feliz do que nunca estive na minha vida. Mas tem a parte ruim? Sim. Tem a parte difícil? Sim. E só eu sei. Se você na tua gestação foi tudo perfeito, se no teu parto foi tudo perfeito, se o teu filho nasceu mamando super bem e dorme 12 horas por noite, mas faz mais não sei quantas sonecas no dia, é problema seu. Bênção sua. Eu não passei por isso. Então, eu sei qual é a minha dificuldade, eu sei que é a mesma dificuldade de milhares de mães. E eu gostaria de ser um conforto para elas naquele momento. Então, de uma lista de melhores amigas de 12, 13 pessoas, hoje a gente já está com 70. 70 mães. Olha só. Eu acho que só o fato de você falar isso pra pessoa e a pessoa não te julgar pelo que você falou, já é um ambiente confortável. Porque às vezes você fala uma coisa que você tá sentindo e a pessoa te coloca numa distância que fala, nossa, como você tá falando isso da sua filha? Tipo, gente, eu amo a minha filha, mas não é fácil ficar sem dormir, não é fácil, o cansaço, ele vem e ele existe. Então, só pelo fato de você falar, poxa, tá difícil, e a pessoa falar, tá tudo bem, você quer que eu fique com ela uma horinha pra você dormir? Quer que eu só lave aquela louça ali pra você? Só o fato da pessoa não te julgar, já é um ambiente onde eu quero estar. Então, eu tenho também o meu ambiente confortável, é um grupo no WhatsApp, só que lá são 400 meninas, né? E então não dá pra acompanhar, é impossível acompanhar tudo todo dia,
Então, Eu, amiga de barriga? isso! Da Paty? Da Sim. Paty, Eu tô lá, sim. mas eu não me É, manifesto. eu não consigo acompanhar todo dia, mas assim, ali é um ambiente que eu me sinto confortável. Então, às vezes eu falo, ai, meninas, o cocô aqui tá estranho. E já vem um monte assim, ai, mas ela comeu beterraba? Ai, mas ela não sei o quê? A maçã, como é que você tá dando? E aí eu já fico assim, não, acho que tem sentido. Ninguém julga ninguém. Uhum. É só assim, gente, deu ruim aqui, me dá um help aqui, vamos lá. E daí todo mundo começa a botar as cabeças pra pensar. Então, eu acho que as mulheres, mães, que são empreendedoras, precisam desse ambiente confortável. Sim. Porque a gente é julgada pelo tempo inteiro. Você, tipo assim, você sai sozinha. Nossa, mas cadê sua filha? Meu Deus! E às vezes Esqueci. esse julgamento não vem de fora, vem Não, até de nós vem- mesmas. vem, Por sim. crenças que a gente recebe. Porque se você parar pra analisar, as nossas mães, avós, tios, periquito, papagaio, tem sempre alguma coisa pra dizer. Do leite que é fraco, da criança que tem muita cólica, da criança que, desculpa, fica tudo bem com o tio, com a tia, com a avó, mas chega a mãe e a criança chora. Aham. Gente, a culpa é da mãe que chegou. Sim. E por que que a mãe tem que chegar e a criança ficar descontrolada? A mãe não pode vir, então. Deixa eu A fazer sensação é uma. horrível. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como foi pra vocês o primeiro dia de creche? Vou fazer essa pergunta, inclusive, pra você, Mara. Eu sei que a gente colocou as meninas numa creche maravilhosa. Indicação da Maruza, inclusive. Indicação da Maru. Tipo assim, eu sou apaixonada pela prof da Aurora, prof Neiva, maravilhosa. Mas assim, o primeiro dia da creche, eu tipo assim, não, vou deixar ela na creche, vou ir trabalhar. Cheguei lá no trabalho, ficava assim, né, o celular aqui, né, tipo, vai que a prof Jo manda mensagem. Daí você tá trabalhando aqui, daí você... Não, vou me concentrar aqui. Daí, tipo assim, o seu leite começa a escorrer, assim, molhar a blusa, daí você... Não, deixa a blusa molhada, vou continuar me concentrando aqui. E o olho aqui, né? Vai que a prof Jo manda uma mensagem. Não consegui me concentrar, não consegui trabalhar, fui pro banheiro chorar. E assim, mas assim, fui pro banheiro chorar porque eu achava que, estão judiando da minha filha. Não, porque eu me senti culpada de estar trabalhando e deixando ela na creche. Gente, é uma mistura de sentimentos, né? É. Assim, me mandaram... Antes de vir aqui, eu acabei colocando no Instagram uma caixinha de perguntas para que as pessoas sugerissem assuntos que elas gostariam que eu falasse. Uma delas foi o que fazer. Que a mãe tem que voltar a trabalhar a partir dos 6 meses. Deu a licença, a mãe tem que voltar a trabalhar. O que faz? Cada mãe escolhe uma coisa. Eu tive a oportunidade, graças a muitas coisas boas que aconteceram na nossa vida, de poder ficar em casa sem me preocupar com a parte financeira. Mas tem mães que não têm essa opção. E aí vem a creche, vem o CMEI, vem qualquer pessoa que possa ajudar, mas principalmente a rede de apoio. Eu não tive rede de apoio. Quer dizer, não posso falar isso. Eu tive minha rede de apoio muito curta. Minha avó, que tem 82 anos, então ela não tinha como me ajudar muito no começo. Hoje em dia, que ela brinca um pouco mais com a Beatriz, mas trocar fralda ela não troca, ela não ficava com a Beatriz no colo, não fazia dormir. Ela começou a fazer a Beatriz dormir na rede, depois que a Beatriz tinha, não sei, 6, 7 meses. Mas enfim, essa foi minha rede de apoio e a minha sogra, minha cunhada e meu sogro. Porque o Gustavo, eu não coloco ele na rede de apoio, ele é o pai. Não, é assim, obrigação. Não eu- é rede de apoio, né? Eu não tive ajuda. Exatamente. Eu tive literalmente 1 ano em casa, só eu e ela. E algumas pessoas da minha rede de apoio me ajudando. Foi isso, acabou. Depois disso, eu precisei fazer algo por mim. Porque eu estava enlouquecendo, eu não aguentava mais. Porque essa questão de, eu vou cumprir um prazo aqui, fazer uma audiência ali, de vez em quando, não me era suficiente. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, participativa. Eu sempre estava na OAB, fiz parte de várias comissões. Hoje em dia eu faço parte de apenas 2 e não sou mais tão atuante como antes. Agora, eu sou outra pessoa. Mas falando da pessoa de 1 ano atrás, eu precisava colocar ela num lugar em que eu soubesse que ela estava segura, tranquila, bem cuidada e que eu poderia fazer alguma coisa. Escolhemos, chegamos na creche. Coloquei ela lá, falei, tá bom, então, hoje é o dia. Quando a gente chegou, essa criança não olhou pra mim. Ela não queria saber de mim. Ela viu os brinquedos, ela viu as crianças e ela foi. Quem chorou fui eu, desesperada, porque ela virou as costas pra mim. Eu falei, meu Deus, ela me Olha abandonou, ela não quer saber de mim. Aham. Beleza, passou esses primeiros 30 segundos, eu fiquei com o celular na mão. E agora? O que eu faço? E o Gustavo olhou pra mim e falou, Marúzia, é o teu primeiro dia sem ela, vai fazer alguma coisa por você. Sabe o Vai que eu tomar um fiz? café. Eu fui pra casa. Eu olhei pro meu computador e eu falei, eu vou trabalhar no quê? O que eu vou fazer?
eu vou conseguir cumprir um prazo, eu vou conseguir prestar atenção. Gente, eu não conseguia fazer nada. Aquele Uhum. sentimento de estou culpada, mas ao mesmo tempo estou sentindo uma liberdade que eu não sentia. Que sentimento é esse? Pra onde eu vou? O que eu fiz? Quem sou? Aham. Isso eu não sei nem explicar pra vocês, e vocês me entendem, mas é algo que até hoje parece um rebuliço aqui dentro. Mas conforme o tempo foi passando, As coisas foram indo pro lugar. foram se encaixando, e a Beatriz, ela ama tanto esse lugar que ela, no final de semana, ela pede pra Ela ir. Não, vamos falar, gente. O nome da creche é Elohim. É assim que fala? Elohim? É, Elohim, Elohim. hotelzinho da criança. É. Hotelzinho da criança. Procurem o Instagram. É. A prof da minha filha, a prof Neiva. Hoje eu cheguei na creche 8 horas da manhã. E a prof Neiva estava na porta, animadíssima, brincando Todos com a os Aurora. dias, A Aurora estava no portão. Ela já estava abrindo a porta e brincando com a Aurora. Sabe aquele? Sabe, cadê? Assim, 8 horas da manhã, essa prof estava animadíssima, brincando com a minha filha desde o portão. E eu assim, tipo, prof Neiva, é 8 horas da manhã, como que a senhora tá tão animada, prof? Porque ela dormiu a noite inteira. É porque ela dormiu. Porque dormiu. Os filhos dela, ela falou que os filhos dela já são crescidos. Se não me falha a memória, ela tem um netinho. Olha só. É. Que ela Ah. comentou sobre ele hoje. Eu lembro que quando eu deixei o primeiro dia, eu e o Kaká, ele chorou e eu também. E daí, assim, a sensação que eu tinha é que, sabe, tipo, quando o tempo para, eu ouvia ele falando, mas longe, assim, via os carros passando, mas era uma forma lenta, assim. Aí eu ficava, assim, meio que aquela coisa, assim, sabe? E daí, realmente, tu não sabe o que fazer. Não. Mas acho que o mais importante é que nós soubemos respeitar o nosso processo. Então, a gente passou por todos esses processos. Nós estamos nos descobrindo como mulheres agora, né? Então, assim, mas não é que... acho que a culpa sempre tem, né? Até um pouco de injusto a gente falar isso, mas... Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. E um coque, né? Um coque. Agora eu abandonei. Eu cortei, porque não, eu tenho muito cabelo, não dou conta do coque. Tem Mas enxaqueca assim, é um processo. Então, a gente precisa aceitar isso, precisa saber que tudo vai passar e vai ficar tudo bem. E é muito importante a gente dizer também que a gente, ao invés de julgar umas às outras, a gente precisa se Criar dar um as ambiente mãos confortável. e se ajudar. Então, assim, independente se a mãe escolheu ser mãe ou não ser mãe, respeite, acima de tudo, tu é mulher. Você nasceu de uma mulher, entendeu? Então, assim, respeitar tudo isso e ver a outra com empatia, né? E eu acho que respeitar a cada decisão da mãe. Por exemplo, cada vez que eu falo que eu não quero ter mais filhos, vem aquele julgamento. Nossa, mas a Aurora não vai ter irmão? Ela vai nascer mimada? Ela vai contar com quem quando ela crescer? Quando você e seu marido morrer? Tipo assim, calma. As coisas mudaram, não é? As coisas mudaram. Tipo assim, é uma decisão minha de não querer ter mais filhos. E eu tenho uma amiga que ela quer ter muitos filhos. Daí tipo, ela já está no terceiro. Daí ficam, agora vai fechar a fábrica, né? Agora chega, né? Ou vai tentar uma menininha. É sempre assim. Tipo, gente, para de julgar a cada decisão que a mulher toma. A cada decisão que a família toma. Porque essa decisão, né, é compartilhada com o marido. Para de julgar se a mulher quer ficar em casa cuidando do filho. Para de julgar se a mulher quer ir trabalhar. Tipo, só para. Só para. Agora uma pergunta pra vocês. Vocês não sentiram no momento em que vocês engravidaram que o corpo de vocês e as decisões não eram mais de vocês? Essa sensação não perdura? Eu senti isso e é incrível, porque até hoje as pessoas sentem que elas têm o direito de dar opinião. E os boletos não são eles que pagam. As noites sem dormir não são com eles. As doenças que a Beatriz carrega e traz pra casa e as trocentas viroses que ela pega e passa pra nós, às vezes ela nem tem sintoma e eu tenho, não são eles que pegam. Então, assim, eu entendo essa questão de ninguém respeitar. A gente tem essa sensação mesmo. E é muito difícil encontrar quem nos blinde. Por muito tempo, o Gustavo foi essa parede, essa muralha pra blindar as pessoas de falarem as coisas pra mim. Mas chegou um ponto que a gente sentiu que não precisava mais. E aí eu comecei a receber informações da minha avó, da minha mãe. Gente, a minha mãe
Aquela sensação de, nossa, eu sei mais que você. Nossa, porque eu tive 3 filhos, eu teria mais? Como que você reclama tanto? Eu amo a minha mãe mais do que tudo nesse mundo. Mas você né, não- mãe? É. É difícil, porque sempre tem aquela comparação, porque eu fiz assim e deu certo, porque eu dei chá e não matou, porque eu dei comida com 3 meses de vida e não matou. É que a gente realmente não tá tentando matar aqui. A gente tá tentando matar. Não sei você, mas matar não é o que eu tô tentando. Eu tô tentando mesmo deixar essa criança vivinha. A gente entrou na parte de alimentação. Eu até trouxe um livro que eu comprei na época para poder falar sobre isso e não esquecer. Gente, a parte de alimentação da Beatriz foi uma das coisas que mais me preocupou. Porque na minha família tem histórico de diabetes. Eu tive diabetes estacional. Eu não tenho mais, né? Ai, que bom. Mas a gente tem problemas de pressão alta. Minha sogra tem pressão alta, minha mãe tem. Eu não tenho nada disso, mas tenho colesterol alto. O Gustavo também tem. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso que essa criança seja saudável. De que forma eu faço isso? Cuidando da alimentação desde os primeiros dias. Vou dar só leite materno, que é o que falam, não pode água, não pode chá. Gente, foi um rebuliço. Como que não vai dar chá? Como que não vai Vai dar passar água? Vai ter sede? sede? Exatamente isso. Aí a criança não parava de chorar. Eu, como mãe de primeira viagem, o que eu pensava? Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para essa criança parar de chorar, eu não aguento mais, eu não tô dormindo, essa criança tá sofrendo. Chegaram e falaram, não, porque o teu leite é fraco. Gente, eu chorava. Não existe leite Só que fraco. eu já tinha estudado, eu já sabia, eu seguia o @bebê sem fórmula, eu tinha todas as informações possíveis para saber que o meu leite era o melhor leite e o melhor alimento do mundo. Mas ao escutar isso de uma pessoa que eu amo muito, o meu mundo desabou. Porque eu escutei essa pessoa falando, teu leite é fraco, você tem que dar fórmula. E a Beatriz não tinha, sei lá, 30 dias. Meu Deus. Cada vez que alguém falava assim, ai, por que você não dá uma fórmula pra Aurora? Nossa, meu coração fazia assim, ó. Daí veio a história, dá uma fórmula pra criança dormir, porque daí a criança dorme mais. A gente levou na pediatra, Nossa. falou, ó, falaram isso. A pediatra olhou assim pra gente e falou, você quer entender por que a fórmula faz a criança dormir mais? Porque o corpo humano não foi desenvolvido geneticamente pra digerir esse tipo de alimento desde os primeiros dias. É o leite materno. O leite materno, ele é tão fácil de digerir, tão perfeito pro corpo, que ele é digerido rápido. E por isso a criança quer mamar de novo, porque sente fome de novo, muito mais rápido. Então, a criança tem dificuldade para digerir a fórmula e por isso tem essa sensação de saciedade por mais tempo. Eu falei, Imagine você lá com seus 30 dias comendo uma feijoada. É, tipo isso. Pois é, né? gente, então é isso. E aí, assim, ter que internalizar isso de novo para poder ensinar para pessoas mais velhas que elas estão erradas é muito difícil. Mas a gente só tem que fazer um parênteses que a amamentação, tipo assim, privilégio a mãe que consegue amamentar, mas também tem os casos que tem a mãezinha que não consegue amamentar. E também Exato. tá tudo bem, Aham. né? É assim, tem muita gente que eu conheço que, nossa, choraram desesperados porque não conseguiram amamentar e era o sonho da vida delas. E outras, assim, que ficaram tranquilas. Não consegui amamentar. Tá tudo bem, tem fórmula. Então, assim, a fórmula, ela é aliada. Só que... Ela não é uma vilã, mas é uma questão de escolha e de Exato. necessidade também. A minha comadre, a Kelly, ela não produzia o suficiente. Ela não teve essas condições de amamentar a minha filhadinha no peito. Então, assim, você vai deixar sua filha com fome ou você vai dar fórmula? Não, gente, a fórmula não é o grande vilão aqui. Graças a Deus. O vilão é a desinformação. Então, graças a Deus que eu estou ainda amamentando a Aurora. Mas quem não tem a opção, você não vai deixar sua criança morrer de fome. Exato. Você não vai deixar ela passar por alguma coisa. Então, você vai fazer a fórmula certinho, na concentração que tá indicado ali no rótulo. Vai achar ali uma marca que o gosto muda, né? Vai achar uma marca ali que a criança sente melhor. E, de novo, não é o vilão. É pra te ajudar. Exato, mas se você tem a oportunidade de amamentar, é sempre certeza. recomendado que seja feita a amamentação. E, inclusive, é interessante comentar com vocês que a maior parte dos pediatras não tem conhecimento sobre a amamentação. Eles não têm conhecimento sobre o que tem que fazer, sobre os benefícios. O pediatra cuida só da criança. Quando eu descobri isso, eu falei, gente do céu. O meu pediatra indicava a fórmula, porque ela não... Teve um mês ali que... Eu não sei se ele anotou o peso dela errado, ou se ela realmente não ganhou o peso que precisava, e ele falou, vai ter que complementar com fórmula. Cada vez que alguém falava... por que você não dá, então, a fórmula que o médico mandou? Nossa, meu mundo caía. Eu saía a chorar. Toda vez que alguém falava, por que você não dá fórmula? Eu me sentia, tipo assim...
inútil. Tipo, você só precisa dar mamar pra essa criança. Por que você não tá dando? Nossa, eu me sentia tão frustrada, assim. Incompetente. Nossa, incompetente. Essa palavra que eu queria. Incompetente. Era isso que eu sentia. Mas me diz uma coisa, vocês saíram do hospital depois do parto com uma receita de fórmula? Sim. Sim. Eu também saí. Eu achei isso um absurdo. Sair Mas- com uma receita de fórmula. É o que os pediatras têm feito, né? Indústria da fórmula, que chama. E a gente acaba tendo que lutar contra isso. Sendo que a amamentação, que é o natural, não é incentivado. Inclusive, isso é uma das coisas que eu critico muito. Porque não tem incentivo suficiente para amamentação aqui. Mas isso acaba me lembrando uma outra coisa. Lembra que eu comentei sobre o benefício que tem para quem é empregado, que tem até 2 saídas por dia para amamentar e tal, até os 6 meses? Que criança que mama só 2 vezes no 2 vezes no dia. Se a mãe não se programa para fazer um estoque de leite, para poder dar a mamar para a criança, mesmo quando ela não está, a amamentação não segue. E aí você acaba caindo na fórmula. É ruim? Não é. Mas a preferência pelo leite materno é muito maior. Os benefícios que traz, tanto para o desenvolvimento da criança, quanto para a vida adulta, gente, é muito grande. Então, assim, eu sempre incentivo a amamentação. Não conseguiu? Beleza. Passa para a fórmula. Mas se você tem vontade, insiste. Hoje em dia tem de forma gratuita, no banco de leite, no HU, você vai lá, e as próprias enfermeiras que cuidam desse setor, elas te ensinam, te ajudam e fazem laser no seu seio de graça. Isso é incrível. Eu precisei desse auxílio, eu fui 3 vezes lá para receber orientação. Elas são maravilhosas, é um ambiente separado, é só mulheres ali, sabe? É um ambiente aconchegante, eles te dão uma almofadona, você fica ali. Daí, nesse caso, os maridos não entram, né? Nessa sala, os maridos não entram realmente, porque as mulheres estão ali com o seio de fora. Então, nesse espaço ali são só mulheres mesmo. Então, tem mais de uma enfermeira, ela ensina a fazer massagem, ensina a fazer a pega, ensina a ali limpar e tudo mais, e fazem o laser nas mãezinhas que precisam. Tudo de forma gratuita. E eu também tive, assim, a sorte de ter uma amiga querida, que é a doutora Sayuri, ela é odontopediatra. A Aurora tinha poucos dias de vida, assim. Eu já tinha ido lá e eu ainda tava me debatendo ali um pouco, sabe? Na pega certinha. Ela foi lá em casa, com a maior calma do mundo, passou 2 horas lá em casa com a gente, ensinando, uma hora se dá mamade assim, outra hora se dá mamade assim, pra, né, não machucar o peito e tudo mais. Então, eu insisti bastante, porque pra mim era inadmissível, assim, na minha cabeça, a minha incompetência não podia chegar nisso, eu precisava amamentar, assim. Foi a então, sensação que eu tive. E aí eu fui Você conseguiu amamentar a Bibi? Ela mamou até 2 anos e 1 mês. Nossa. E eu só parei de amamentar ela porque eu não aguentava mais acordar de madrugada. Ela acordava sempre pedindo peito pra dormir. Porque aí tem a associação do sono e tudo mais. E eu tava ficando louca. Então eu precisei desmamar pra poder voltar a dormir. Por quê? E 2 anos é legal, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação até pelo menos 2 anos. Isso. Então, eu fiz o máximo que eu pude, até onde eu aguentei, mas eu cometi erros na minha amamentação de não colocar horários para mamar durante o dia e não fazer associação de sono. Então, isso me prejudicou, mas porque eu fui levando da forma que dava. Eu estava tão exausta que eu levei conforme eu conseguia. Então, hoje, para quem me fala, eu vou amamentar, eu falo, amamente. Mas se você puder, tenha conhecimento para poder fazer horários de mamadas e não fazer associação de sono durante a noite. É muito difícil, eu sei disso, é quase impossível. Mas existem meios. Só que a gente acaba tendo que se dedicar ainda mais e talvez precisar de ajuda do marido para ficar com a criança durante a noite, para você não precisar ficando dando peito. Porque se ela sente o seu cheirinho, não sim. tem. Marúzia, então você contou para nós sobre o que aconteceu, como foi essa parte do parto em si da Beatriz, né? Mas o ato em si da violência contra a mãe, como que a gente pode observar isso? O que seria? Porque não é só a violência em si, né? Tem todo um outro tipo de violência psicológica. Não é só... Eu acho que levando bem o exemplo que apareceu lá no Fantástico, né? A violência obstétrica não é só o médico xingar a mãe ou o outro médico apertar a barriga até o braço dele tremer. Não é só isso que
um leque bem amplo. Como que você descobriu que você tinha sofrido violência obstétrica? Quando eu publiquei nas Melhores Amigas e uma mãe falou pra mim, você tem noção de que o que você sofreu foi violência obstétrica? Eu falei, meu Deus, foi. E eu não tinha noção disso. Eu sou advogada, trabalho com isso. E eu, na minha vez, deixei passar. Então, assim, por mais conhecimento que uma pessoa tenha, eu acho que o ideal é ter um acompanhante no momento para proteger os interesses dessa mulher quando ela não estiver lúcida o suficiente para pensar nela mesma. Porque a violência em si, ela é muito ampla. Existem várias formas de violência. Quando a gente pensa, por exemplo, na lei da Maria da Penha, existe a violência psicológica, financeira, física, sexual, moral. Então, só aqui a gente tem 5 formas de violência. Se a gente trazer isso para dentro da violência contra a mulher em trabalho de parto, no pré-parto ou no pós-parto, a gente pode ter várias formas de agressão para essa mulher. Pode ser verbal. Esse exemplo do Fantástico, enquanto o médico xingava ela, parturiente, para que o parto andasse mais rápido. Eu não sei se ele era mais um dos médicos cesaristas que não gostou de estar ali. Nós temos a violência física, nós temos a possibilidade de uso de manobras indevidas, manobras que a gestante não aceita. Por exemplo, nesse exemplo do Fantástico, você me disse que tinha um médico empurrando a barriga dela de cima para baixo. Até o braço dele... Sabe quando você faz tanta força que o seu braço treme? Dá pra ver nitidamente no vídeo. Então, assim, eu não sou médica, mas eu escutei de médicos que essa manobra ela não é indicada, porque ela pode gerar vários danos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, por que fazer uma manobra que não é indicada? A gente tem o uso do forceps, que se o médico entender que é necessário, ele tem que justificar o porquê que foi feito, porque existem vários danos causados a bebês por uso de forceps. Aquela laceração que é feita entre a vagina e o ânus, a mulher coloca no plano de parto que ela não quer, não é necessário, e o médico vai lá e faz o pique. Para que isso? Então, existem várias coisas que você pode analisar que podem se caracterizar como violência obstétrica, mas não é só. Veja, o fato de eu ter ficado no hospital e ter me sentido tão incomodada com as enfermeiras me chamando de mãezinha. Elas estavam me desrespeitando, porque eu tenho nome e o meu nome estava no prontuário, inclusive em cima da cama. Por que não me chamar pelo meu nome? Eu não senti que isso configurava uma violência, mas eu me senti incomodada. Então, se a mulher se sente ofendida, se ela se sente desrespeitada, se ela fez um plano de parto e lá ela colocou as coisas que ela não queria e eventualmente alguém foi lá e desrespeitou a vontade dela ou feriu algum direito dela, pode ser de forma psicológica, uma forma ofensiva, ela tem esse direito de buscar uma reparação. O problema para nós hoje é que não existe previsão legal criminalizando o ato de violência obstétrica. Ainda existe um projeto, só que quando a gente vê um ato específico sendo praticado, a gente vai ter que enquadrar ele dentro de algo que já existe dentro do direito penal, porque não existe crime sem lei prévia que o defina. Então, eu não tenho como dizer que existe um crime sem ter uma previsão legal nisso. Para dizer que é crime, eu tenho que dizer que cortar entre a vagina e o ânus é um crime. Aí a gente não tem essa previsão legal, a gente tem que voltar para o crime de lesão corporal. Pode ser uma lesão corporal, pode ser um outro crime, e dependendo do que for feito contra a mulher. O crime de injúria, ou então de difamação, no momento em que aquele médico começa a xingar aquela mulher que apareceu no Fantástico para que andasse logo o parto, aquilo lá pode configurar um crime de injúria, se ele falasse somente para ela e ninguém mais ouvisse, ou difamação, porque ele está falando para ela e para várias pessoas ouvirem. Ele está difamando essa mulher, ofendendo ela por vários nomes. Então, existem crimes que a gente consegue encaixar as condutas dos médicos, enfermeiras, enfim, qualquer pessoa que pratique um ato de violência obstétrica dentro desse prazo, desse período de pré, durante e pós-parto, mas eu não consigo dizer que a violência obstétrica hoje é crime, porque ainda existe um projeto de lei. Mas, enfim, para qualquer mulher que se sentir ofendida, é interessante, sim, que se busque informação, busque um advogado que entenda disso, para verificar se ela sofreu violência obstétrica e de que forma ela pode buscar uma reparação. Existem maneiras de fazer essas denúncias nos órgãos de classe. Se for um médico que cometeu essa violência, tem que fazer a reclamação no CRM. Então, existem maneiras de você buscar essa reparação e essa responsabilização pela pessoa que cometeu a violência obstétrica. Então, o primeiro passo é procurar um advogado. Seria buscar um advogado, buscar informação.
E a partir daí você E até encontrar... mesmo pra mãe, a mulher que está grávida, é uma forma de ela se precaver disso é a informação, né? A Exatamente. informação e principalmente sempre ter alguém, porque às vezes a gente ouve tanta gente falando que o pai não pôde assistir o parto ou isso, e a gente sabe que é um direito da mulher estar acompanhada. Exatamente. De alguém, né? Inclusive, não deixar o companheiro, pai ou a pessoa eleita pela parturiente a entrar na sala de parto para acompanhar configura violência obstétrica. Então, tudo aquilo que vai ferir um direito dela é violência obstétrica. Tudo aquilo que você se sentiu ofendido e você ainda não entendeu o que está acontecendo, peça ajuda, peça informação. Alguém vai lhe ajudar. Mas o importante é, eu que estava numa condição, sou advogada, tenho conhecimento, passei por isso, não entendi o que eu estava passando, quer dizer que eu também precisava de ajuda. Porque não é que eu tenha esse conhecimento que eu vou estar sempre 100% da minha capacidade intelectual. Naquele momento eu estava vulnerável, eu precisava de ajuda. E eu não tive. Então, é muito importante que quem tem essa possibilidade esteja com o seu companheiro, pode ser sua mãe, pode ser uma amiga, mas que tenha o seu direito de acompanhante ao lado. E esse acompanhante tem que ter ciência de todos os direitos e de todas as vontades dessa parturiente, para que, de alguma forma, ela seja protegida. E até a gente vai entrar num outro assunto em relação a quem tem convênio, né? Enfim. Dos convênios, o que nós temos direito. Isso, exatamente. Dentro dos convênios, Marúzia, o que nós temos direito? Tudo aquilo que o convênio oferecer. O problema maior é que as pessoas não têm conhecimento. Elas, às vezes, não leem e não buscam informação. Foi o meu caso. Como eu engravidei sem ter pensado nisso, eu não programei a gravidez. Então, quando eu me encontrei grávida, é que eu fui buscar informações sobre o que eu podia ou deveria fazer. E aí eu descobri que o meu plano de saúde, que há muito tempo eu pagava, eu tinha direito à obstetrícia, não precisava me preocupar. É necessário olhar se todos os planos de saúde que você contrata terão direito à obstetrícia. Porque não adianta você ter um plano de saúde que não cubra a sua necessidade na hora do parto. Aí tem obstetrícia. Será que eu tenho direito a um leito privado, um quarto, ou eu estou na enfermaria? Eu tenho que saber, porque no momento em que eu entrar no hospital, eles vão me perguntar se eu quero ficar onde o plano paga ou se eu quero um quarto individual. No meu caso, na época, eu tinha o contrato da enfermaria e eu tinha migrado para o plano de quarto, só que não tinha dado o tempo da carência para migrar de plano. Então, o Gustavo optou por fazer o pagamento do quarto individual. Isso nos onerou em 4 ou 5 mil reais a mais, porque não é só o quarto que você paga no hospital. Você paga por toda uma equipe médica a mais, você paga por todo um atendimento diferenciado. Sendo que, na verdade, é tudo a mesma coisa, só que eles encontram maneiras de cobrar. Mas, enfim. Eu descobri que eu precisava analisar dentro do que o plano me oferecia se eu tinha direito à consulta com enfermeira obstétrica. Eu tinha, e eu fui descobrir isso no final da gestação, então eu teria direito a, por exemplo, não sei, 3, 4, 5. Eu tive 2 consultas com ela, antes da Beatriz nascer, e consultei depois, porque aí ela ensinou a gente a desengasgar, a dar banho, a segurar, ela avaliou a Beatriz, a gente foi incrível. E a Ariana, não sei se ela continua na Unimed ainda, aqui em Cascavel, mas... Da Tancredo. Exatamente, do caso da Unimed. Tem essa consulta, tem, no caso da Unimed, não sei se eles oferecem isso em todos os lugares, mas ali, pelo menos, eles tinham laser para eventual fissura. Sim. É gratuito. Gratuito não, né? Tá dentro do plano. Tem reposição de ferro. Para nós que passamos pela gestação, eu tive deficiência de ferro, porque a Beatriz sugou tudo que eu tinha mais um pouco. Então, eu tive que fazer reposição no final da gestação. Eles fazem acompanhamento, não sei se vocês ouviram falar do Projeto Cegonha. Aqui em Cascavel, para quem tem a Unimed de Cascavel, você pode fazer parte do Projeto Cegonha. Para quem não tem a Unimed daqui, que era o meu caso, que era de Curitiba, vinculado ao AB, eles fazem um projeto online. Eles ligam, mandam arquivos, mandam vídeo, eles acompanham você pelo WhatsApp e te dão orientação, te dão suporte. Isso é incrível e eu não sabia que tinha. Então, o teu plano de saúde pode te oferecer muito mais benefícios do que você sabe, mas você precisa buscar. Eu descobri isso através de amigas, comentando e indo até a Unimed, mas se não fosse isso, eu também não saberia. Então, o segredo, eu acredito, para uma gestação e talvez parto e início de vida de mãe mais tranquila, é informação, é conhecimento.
E nunca é demais. Não. Outro assunto que a gente gostaria de falar é da reinserção no mercado de trabalho. Olha, como eu falei pra vocês, eu fiquei muito tempo longe. Então, eu senti essa diferença porque eu acabei tendo que abrir mão de alguns clientes, de atender alguns clientes e passar para outros advogados, mesmo que seja do mesmo escritório, para que eu tivesse a tranquilidade de ficar com a Beatriz. Então, eu parei no tempo. Agora, eu estou encontrando essa dificuldade de precisar ser vista novamente. Porque no nosso meio, pelo menos na advocacia, quem é visto é lembrado. Se eles não me veem, eles não sabem que eu estou atuando na área que eu estou atuando, se eu sou boa, se eu sou ruim. E eu preciso disso. Agora, para uma pessoa que é contratada CLT, isso talvez não aconteça. Mas por que eu falo talvez? Porque muitas vezes acontece de a mulher engravidar, ter direito à licença, ela sai da licença, quando ela volta, ela é mandada embora. Então, É muito comum, né? você não tem essa garantia, mas supondo que seja uma empresa que vai te manter ali, você volta para o mesmo emprego, você tem o salário, você tem as funções e a única coisa que você... Única, né? Uma das únicas coisas que você passa é a necessidade de adequar a tua rotina em casa, encontrar uma forma de colocar a sua criança para ficar bem, para que você volte ao trabalho, mas para o autônomo, que foi o meu caso, foi muito mais difícil, porque tem a parte emocional, tem o intelectual, tem a insegurança, tem essa necessidade de voltar a estudar para poder apresentar sempre o melhor para o meu cliente e trazer clientes para mim. E hoje eu preciso fazer isso, eu preciso voltar a ser vista, que não acontece para quem trabalha com uma carteira assinada ou um concurso público. Existem pessoas do nosso ciclo que são mães, acabam conseguindo vincular férias, licença maternidade e licença especial. Então, essas mães conseguem ficar 6, 9 meses, 12 meses em casa, recebendo salário e sabendo que no momento que elas voltarem a trabalhar, elas têm o salário garantido por causa do concurso, elas têm os horários de trabalho fixos e elas sabem que elas não terão nenhum problema para continuar nesse trabalho, a não ser readequar a rotina. Agora, se nós pensarmos no homem, o Gustavo, quando ele descobriu que ele seria pai, ele voltou a atenção dele toda para o trabalho. Então, se ele trabalhava 8 horas por dia, que ele não trabalhava só 8, ele trabalhava muito mais, ele passou a trabalhar 24 horas por dia com hora extra e dormir praticamente nada. Então, ele focou toda a energia dele para o trabalho e eu para ser mãe. Para ele nunca saiu do mercado de trabalho. Ele hoje fala ainda que Deus foi tão bom e Deus é tão bom para quem descobre que vai ser pai, que joga trabalho para a pessoa. Deus abre portas para o pai para trabalhar. E eu acho que isso vem também de uma questão cultural e social nossa. O homem mantém, a mãe cuida da casa. Só que nem sempre a gente consegue isso. Então, como nós evoluímos e precisamos trabalhar, a mãe não tem essa facilidade que o pai tem no trabalho, porque ela tem mais encargos. Ela tem tripla jornada. Eu hoje preciso cuidar da casa, preciso cuidar da Beatriz e preciso trabalhar. E o Gustavo só precisa trabalhar, cuidar dele e me dar apoio dentro de casa, fazer a parte dele dentro de casa. Só que para ele é secundário. E que fique claro, eu não estou reclamando, ele é um excelente pai. Sim. Mas a responsabilidade é minha. Eu tomei essa responsabilidade para mim porque a Beatriz é minha filha, ela é parte de mim, ela ficou dentro de mim 9 meses. É Então, diferente pro homem, né? É muito diferente. Então, eu sei que a energia dele está focada no trabalho. E eu hoje estou precisando fazer isso. Então, para mim, essa reinserção no mercado de trabalho, voltar a ser uma mulher empreendedora, toma muita energia. Por exemplo, hoje, para estar aqui com vocês, eu precisei dedicar a minha manhã a me preparar, eu precisei retomar alguns assuntos para poder estar aqui, compartilhar conhecimento. Por mais que eu tenha uma carga de conhecimento grande, de muitos anos de trabalho e uma vida, eu ainda assim preciso me preparar. Porque eu não posso chegar aqui e falar abobrinha. Então, ele não precisa separar o tempo que ele teria com a Beatriz para poder trabalhar, porque o tempo dele já é dedicado ao trabalho. Ele tira o tempo do trabalho dele para ficar comigo e com a Beatriz. É o contrário. Então, eu não sei como foi para vocês, mas para mim, como nós dois somos autônomos, essa inversão ela é bastante clara. E até, às vezes, a gente... eu vejo por mim, né? A gente acaba não deixando que o pai cuide da criança, sabe? Tipo assim, às vezes a gente quer fazer... Quer abraçar o mundo. Quer abraçar o mundo, quer cuidar da casa, quer trabalhar fora, quer cuidar do marido, quer cuidar de si, roupa, comida, tá. E aí, às vezes, é um pouco estranho, porque quando o pai fala assim,
eu vou dar banho, eu vou trocar, vai dormir. A gente não consegue. Não consegue. E aí, assim, a gente vê casos que, por exemplo, o pai... A mulher reclamando que o pai não ajuda, que isso, que aquilo. Mas será que ela tá deixando ser ajudada? Não, eu no começo não deixava. Né? Então, assim, porque é aí que tá. Existe, assim, aqui talvez uma lacuna mesmo entre o pai e a mãe. Porque a gente tem que ver que é junto, né? Não são duas pessoas, é um só. Então, é o pai e a mãe, ok? Que a mãe tem uma responsabilidade maior. Porque é a mãe que vai... Que sustenta, né? Que alimenta. Que vai alimentar. Passou 9 meses ali. A conexão é diferente. Né? Mas o pai, ele também encontra a forma de se conectar com o filho, né? Então, assim, por exemplo, a Monize. Eu tinha muito medo de que o Kaká desse banho nela. E aí, de um dia, ele pegou ela de mim e falou assim, eu vou dar banho. E aí, e começou a dar banho. Porque ele não tem jeito, você achou que ele ia derrubar? Eu achei, não, vai derrubar ela no chuveiro? Lá em casa, a gente se esforçou ao máximo para que o Gustavo tivesse momentos com ela. Até os 3 meses de vida da Beatriz, só ele dava banho. Era o meu momento de dormir. De ficar olhando pro nada, de ficar no celular. De tomar um café quente. Exatamente. Então, só ele dava banho. Aí, pra cuidar do umbigo. Foram 7 dias que só o Gustavo cuidava do umbigo dela. Eu tinha até medo de mexer. E 7 dias pra cair. Então, assim, ele cuidou tão bem, foi tão perfeccionista que a gente não teve problema nenhum, não infeccionou, não sujou nada. E até hoje, eu lembro de várias vezes eu acabada, esgotada, eu não tinha energia pra respirar fundo. Ele tava lá, com ela no colo, ninando pra fazer dormir. E era assim o dia inteiro, ou eu ou ele, pra que ela dormisse. Porque não tinha crise de fazer aquela criança dormir. Então, o Gustavo foi extremamente participativo, ele fez o melhor dele, mas ainda assim... É até engraçado, porque às vezes quando ele reclama que eu faço determinadas publicações nessas melhores amigas, ele fala, porque do jeito que você fala parece que não tem pai. Eu falo, Gustavo, eu sempre que eu posso, eu falo o quanto você participa e as coisas que você faz. Mas não é sobre você. Eu estou falando o que eu estou passando, o que eu vejo, porque é a parte da mãe que ninguém mais percebe. Até mesmo você, estando aqui do meu lado e vendo a mesma coisa, você não enxerga o que eu enxergo. Então, essa questão da alimentação. Lá em casa, a gente tem uma discussão muito grande. Diminuiu hoje, porque a Beatriz já está comendo muito mais coisas. Eu sempre fiz de tudo para que ela tivesse uma alimentação bem adequada. Apresentei todas as frutas possíveis, então eu apresentava para ela fazer muita sujeira, sujava a roupa, sujava a casa, e era eu quem cozinhava. Eu não usava sal até 1 ano, eu não usava gordura, eu não usava nada que pudesse fazer mal para ela. E eu fui muito chata. Eu não deixava ninguém oferecer para ela uma coisa que eu não tivesse feito. E se não tivesse feito, eu tinha que assistir a pessoa para ver o que tinha ali. Se tivesse cozinhado a mandioca com sal, eu não dava para ela. E depois de 1 ano, a gente segurou açúcar, a gente segurou gordura. Até hoje, eu nunca dei nada frito. Mentira, uma vez eu peguei e tirei a casquinha de um camarão frito e dei um camarão para ela. Camarão tem que oferecer, né? Tem que ser antes de 1 ano. Mas não tem problema oferecer depois. Teve coisas que eu ofereci só depois pra Beatriz também, pra saber se tinha alergia. E ficou tudo bem. Mas enfim, eu tentei cuidar ao máximo e o Gustavo me criticava. Não, porque você perde muito tempo aqui, porque você poderia estar trabalhando, porque não sei o quê. Eu tentava explicar pra ele o que passava na minha cabeça, eu não conseguia. Porque eu tinha o foco de fazer o melhor que eu podia por ela. Então eu me dedicava dentro da alimentação, tudo que eu podia fazer. Mas eu não conseguia explicar que era isso o que eu queria, porque eu estava em conflito, porque eu também queria voltar a trabalhar. E no meio desse conflito eu não conseguia falar. E isso me impossibilitava de fazer muitas coisas bem. Então eu falava, não tem problema, o meu foco é a alimentação, vou continuar fazendo. E era isso. Sempre tinha proteína, apresentava carboidratos de várias formas, legumes, salada. Salada ela ainda não tem muita aceitação, mas legumes ela come super bem. E ela tem uma alimentação boa hoje, graças a toda a dedicação que a gente teve. Eu me dediquei 1000%. O Gustavo me ajudou, minha sogra e meu sogro abriram as portas e me auxiliaram da forma que eles podiam. E a minha avó deu umas erradas. Falou que ia dar pão, acabou dando cuca. Eu surtei. Mas a gente conseguiu superar esse episódio. E é bem, assim, bem diferente, né? Porque eu sou, tipo assim... Eu dou frango frito. Eu dou, entendeu? O Moniz já comeu
bolo, bolacha, e assim vai. Uhum. E é isso, entende? Tipo assim, olha, a Maruza é um exemplo do que deveria fazer. Mas cada um Ai, mas cada um na sua. É, na sua, cada um na sua na realidade. sua realidade. Cada um na sua E realidade. é isso, entende? E a gente não tá julgando. Mas assim, hoje eu entendo que eu fiz demais. Eu poderia ser um pouco mais leve. Mas foi no meu primeiro próximo filho. No próximo filho, você vai levar, talvez, com mais leveza toda essa situação da questão da alimentação? Ou isso é uma coisa primordial? Assim, pra mim é primordial, mas eu não preciso ser tão extrema. Uhum. Eu entendi que eu não sei ainda se eu terei uma outra filha, outro filho ainda, porque eu estou naquele conflito de tudo que a gente passou com o sono, exaustão, etc. Mas se eu tiver a amamentação, eu farei diferente. Uhum. Não deixarei de amamentar, mas eu farei diferente. E a alimentação é a mesma coisa. Eu vou proibir sal até 1 ano, Uhum. vou proibir açúcar e gordura até 2 anos, mas eu não vou me matar como eu fiz dessa vez, de criar receita, de fazer... Até porque ficou mais fácil pra mim. Hoje eu aprendi tanto. Gente, eu posso fazer livro de receitas pra vocês. Eu ensino receitas. No meu Instagram tem tanta coisa de indicação pra mães e alimento, introdução alimentar, forma de cortar fruta, o que não fazer, o que fazer, que dentro dessas melhores amigas eu ensinei mais do que eu teria dentro de um aplicativo que explica sobre o App Garfim, o BLW Brasil. Uhum. Eu pegava informações dali, mas eu complementava, eu aprendia o que fazer pra melhorar, formas de cozimento. Gente, eu aprendi muita coisa. E eu usaria a parte mais fácil disso. Hoje eu tenho conhecimento, eu consigo me economizar numa próxima gestação e um próximo filho, introdução alimentar. Até porque eu ouvi uma vez, não me recordo, mas acho que foi no puerpério ainda, na internet, que dizia assim, escolha o seu difícil, né? Tipo assim, se o seu difícil é a privação de sono, isso. Então, escolha o seu difícil. E daí eu fiquei pensando, qual que é o meu difícil? Mas aí a gente vai... isso pode esperar. Isso eu vou terceirizar. Teve uma situação que o dia que eu cheguei, assim, no meu limite, daí eu falei com a Maru, o Ricardo ligou desesperado pra minha irmã, e aí eu falei com a minha sogra, assim, você pode me esperar? Eu preciso tomar um banho. E daí ela falou assim, sim, pode tomar o seu banho. Daí eu lembro que eu cheguei na porta do banheiro e eu falei, nossa, mas eu tinha que lavar o cabelo. Aí eu voltei, eu falei, eu posso lavar o cabelo? E daí, tipo, ela me olhou, assim, como coisa... Claro Nossa, que pode. mas assim, lavar o cabelo é uma coisa tão natural. Mas pra mim, lavar o cabelo era um evento, entende? Porque tem coisas que depois é um momento, assim, que... Gente, um banho bem tomado, um lavar o cabelo, parece, assim, uma coisa, sabe? Tão... Extraordinária. É de outro mundo. Então, assim, às vezes até a gente não deixa ser ajudada. Você tem a rede de apoio, mas assim, vamos dizer assim, fica com ela pra eu dormir hoje, né? E é isso. E aí a gente me perdi no que eu ia falar. Lucas, você pode cortar? Obrigada. Escolha o seu difícil. Exatamente. Me perdi no que eu ia falar. Vamos, toca reto. Então, com você falando do escolha o seu difícil, eu escolhi o meu. Como eu falei, a minha prioridade dentro da alimentação era para que minha filha não passasse pelas mesmas coisas que eu vi meu avô passando. Eu cuidei do meu avô nos últimos anos, de 2016 até ele falecer em 2022. Então, eu não gostaria de ter que passar por isso, nem eu e nem uma pessoa que eu amo, muito menos a Beatriz. Uhum. E é por isso que eu quis tanto que a alimentação dela fosse saudável agora, para que ela crescesse tendo escolhas. Ela vai comer doce como ela já comeu, ela vai comer fritura, ela vai comer coisas que não fazem bem para ela, mas ela vai ter preferência, eu espero, por alimentos mais saudáveis. Já aconteceu de colocarem na frente dela ali uns legumes e alguma coisa ruim para ela, um bolo. Ela ama bolo, mas ela preferiu comer os legumes primeiro. Daí no final ela deu uma mordida no bolo e largou. A gente foi numa festinha esses tempos e uma criança ofereceu para ela um daquele sorvete seco. Ela chegou para a mãe da criança e falou, eu posso comer? Aí ela falou, você não quer dar pra tia? Pegou dela. De novo, alguém deu pra ela, ela chegou pra mim. Mamãe, olha só. Eu peguei, tirei tudo que tinha de açúcar dentro daquele sorvete seco e deixei só a casquinha. Aí ela comeu a casquinha, mas ela deu 2 mordidas e largou. Então, assim, ela
teve uma boa introdução. Uhum. Ela vai comer essas coisas, mas eu espero que ela opte por coisas mais saudáveis, para que ela não tenha lá na frente uma diabetes mellitus, que foi o que meu avô teve, ela não tenha que usar insulina, para que ela não tenha que tomar 22 medicamentos por dia, que era o que eu tinha que separar pro meu avô. Uhum. Então, assim, É tudo uma questão de equilíbrio, né? exato. Eu escolhi o meu difícil. Eu escolhi que fosse difícil agora, para que eu tenha facilidade com ela depois. Uhum. É. Eu com a Aurora, eu tô na fase de apresentar pra ela tudo. Então, o arroz, o feijão, a lentilha, ela come muito bem, graças a Deus. Os legumes, tipo, o milho, a ervilha vai muito bem, a vagem vai muito bem. Aí eu já percebi, assim, que chuchu ela gosta. A beterraba, acredita que esses dias eu me peguei pensando que eu nunca tinha dado beterraba pra ela. Daí eu fico assim, nossa, daí eu comecei a fazer uma lista mental. Daí já vem a culpa, né? Eita, nós. Já vem a culpa. Daí, uma lista mental de tudo que eu ainda não tinha oferecido pra ela. Abacaxi. Não consigo achar um abacaxi maduro no mercado. Compre abacaxi seco. Frutas secas você pode oferecer desde sempre. Mas Desde não 6 tem mais meses. açúcar? Não, o que tem é menos massa, porque ele concentra o açúcar que tem na fatia do abacaxi é a mesma. O que você vai apresentar pra ela nessa fase, ela tá com quantos meses? 9. Você tá fazendo o teste pra saber alergias. Por exemplo, o meu marido é alérgico, o Gustavo, é alérgico a mel e abacaxi. Então, você vai Mel não descobrir. dá pra dar, né? Mel é só a partir dos 2 anos. Mas para você oferecer e ver se ela tem alergia, oferece um abacaxi seco, uma fruta seca. Você já pode usar de lanchinho para ela também. E caso você encontre um abacaxi normal, Não. suculento, maravilhoso, que chega a dar água na boca de pensar, você oferece. Mas Os por enquanto é só para últimos- ver se tem alergia. Os últimos que eu vi, o abacaxi, a beterraba, que eu acabei de, tipo assim, me toquei que eu não tinha oferecido. Mas assim, nos primeiros dias ia mais pra fora do que pra dentro. Quem comia mais era a minha cachorra do que a Aurora. Melhor aquisição para quem tem filho. Ah, eu Introdução vira alimentar. latinha. O cachorro. O cachorro. Não, recomendo adotar um cachorro. Eu tenho 2, né? Mas quem fica ali, debaixo da mesa, debaixo da cadeirinha dela, é a paçoca. Lá em casa é a Cacau. Lá em casa, É. a casa é a paçoquinha. Então, nos primeiros dias foi muito frustrante. Eu pensei que, nossa, eu ia pegar lá um pratinho, ia dar e ela ia, comer tudo, né? Essa semana, faz assim uns 3 dias que eu senti assim que ela realmente comeu de se saciar com a comida e não se saciar só com o leite, assim. É muito frustrante, é muito difícil. E eu tento, né? Daí tentei o ovo. A primeira vez que ela comeu ovo foi aqui na Mara, né, amiga? Aí ela comeu o ovo, comeu super bem. Daí, nossa, fiquei empolgada com o ovo, né? Daí você já vai lá, não, ela faz um ovinho mexidinho. Daí na outra semana, um ovo cozido. E assim vai. Mas eu fiquei bem frustrada, assim, porque... Porque a gente pensa que o bebê vai comer... Que ele sabe comer. e que ele vai comer um monte. Não, Gente, não é não. assim, Eu não né? essa experiência porque a Beatriz é completamente fora da curva. Desde a Ah, primeira... ela come super bem. Muito. Menina. Ela come, eu acho que assim, praticamente como um adulto, né? Ela come, ela é o pedreiro. come muito. Eu A até, gente- eu até pergunto pra Marúzia quando ela posta alguma coisa assim, gente, mas ela come tudo? E daí, às vezes, ela pede mais. Assim, Ela ó, come muito bem. nem sempre ela come tudo. Tem dias que ela come tudo e pede mais, tem dias que ela dá umas beliscadas e prefere outras coisas. A minha dificuldade hoje é outra, não é a mesma que a sua. Uhum. Na sua fase, a única coisa que eu te falo é relaxa, vai oferecendo, deixa ela no tempo dela. Porque nem você come as mesmas coisas e gosta de comer a mesma quantidade todos os dias. Uhum. Então, assim, ela que tá aprendendo ainda, ela tem que se sentir só confortável para pegar com a mão, para passar no cabelo, para jogar no chão, para ver como é que aquele alimento fica quando ela bate nele. Ela tem Então- nojo. Ela não pega. Assim, ó, vai deixando, vai apresentando texturas diferentes para ela, não só de comida. Coloca os pezinhos dela em cima da areia, da grama, Do as feijão. mãozinhas dela, do feijão, do arroz. Mas para quê? Para que ela entenda que existem outras texturas, para que ela entenda que existem outras formas de sentir, porque a hora que chega na boca, ela já passou pela fase do cheiro, de pegar na mão e pela cor. Então, tudo isso, por isso que é interessante você oferecer de várias formas diferentes, de preparações diferentes, para que a criança tenha mais facilidade de aceitar aquele alimento de uma forma ou de outra. Mas não desista. Se tem algum alimento que você ofereceu e ela não aceitou, oferece de outra forma, oferece outro dia. Quando deu 1 ano, a Beatriz parou de comer abobrinha. E a abobrinha era a coisa que ela mais amava, depois do brócolis. Brócolis e abobrinha. A abobrinha ela não queria nem saber. Ela olhava e fazia assim, ó. E aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, essa criança não vai comer mais, e agora o que eu faço? A gente foi conversar com a Nutri da Unimed, que tem ali no CAS.
ela foi maravilhosa, mas foi a Ana. Agora eu não sei se ela continua ali. Teve uma outra nutricionista que foi horrorosa. Mas enfim, Não vamos falar o nome dela. não, porque eu nem lembro. Mas a Ana falou, olha, não tem problema, faz parte. Ela vai parar de comer tanto como ela comia até 1 ano, porque até 1 ano a criança tem um gasto calórico imenso para crescer. Então, eles acabam ingerindo mais leite, mais comida. E depois de 1 ano, isso diminui, porque ela não está mais crescendo tão rápido. Então, ela vai comer menos e ela vai ter preferências. Então, assim, tenha tranquilidade, não se desespere e continue oferecendo. Vai dar tudo certo, tudo ao seu tempo, tanto para você quanto para ela. Tem tantas outras coisas que eu queria conversar. E a Mas gente não tem tanto tempo. Mas a gente vai Não, a gente conversar pode fazer uma Marúzia outra. parte 2. eu acho bem válido aqui. Porque tem, né, a gente queria fazer parte 2, 3, 4, 5, 6. Né, vamos marcar uma por mês, né? Mas eu tenho uma última pergunta pra te fazer. Você falou que demorou pra se encontrar. Se eu perguntar hoje, quem é a Marúzia? O que você responderia? Muitas coisas. Eu sou a melhor advogada que você vai conhecer. A que vai encontrar soluções para os problemas que você nem sabe que vão te encontrar. Eu sou a pessoa que você pode confiar. Eu sou a pessoa que vai dar a vida pela minha filha. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou uma pessoa incrível e que em raras exceções ficou sem palavras. Então hoje eu agradeço vocês. Ai, meu Deus. E por essa oportunidade. Porque graças a vocês eu tive a oportunidade de dar um chacoalhão na minha vida. E na parte de empreendedorismo, eu comentei com vocês que eu tô no recomeço. Eu tô voltando a estudar, me atualizando e atuando em áreas que eu sou apaixonada por trabalhar. Então eu espero que eu tenha a oportunidade de fazer isso por várias pessoas. Inclusive, quando vocês precisarem, sabem que eu estou aqui para, independente do assunto, poder ajudar vocês. Obrigada, amiga. E a todo mundo que tá aí nos assistindo, a gente vai deixar o contato e o @ da Marúzia. Se você precisar também, fala lá com ela. Maru, assim, eu já te falei, vou falar de novo. Obrigada mesmo de coração por você ter aceitado o convite. As portas ficam abertas para quando a gente vai ter que fazer outra conversa para falar a gente sobre vai fazer sono, Maru parte 2. né? Porque a gente tem muito o que falar. E tudo que a gente fala sempre vai servir para alguém que vai assistir depois. Mas assim, como tua amiga, eu acho você incrível, maravilhosa. Ai, meu Deus, é muito bom ter você perto. A gente conversa muito. Agora as nossas filhas estão estudando juntas. Então, e com certeza a gente vai estreitar esses laços também. E agora a Jo chegando, tá aqui já. E a gente vai conversar muito. Obrigada de coração, tá? Precisando, nós também estamos aqui. E pessoal, então hoje nosso podcast foi com a Marúzia. Em breve todo o material está na íntegra. E esse foi o nosso Marketing Cast.